Por que isso aqui é a grande sacada do governo americano? Essa aqui é a grande sacada, assim, ó, gigante do governo americano, que pouca gente entendeu e quando entender já aconteceu. Há 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, quando a turma começou a fazer tokenização, eu falava, cara, quando o governo americano descobrir, falei isso aqui diversas vezes, quando o governo americano entender que ele pode se financiar com o título do Tesouro americano através de stablecoins, o jogo vai mudar. Porque ele não vai depender de grandes empresas, muito menos grandes países. Tá bom. E o tempo passou. E foi. E o governo sacou? O governo sacou exatamente o que eu tinha falado há 3, 4 anos atrás. E essa aqui é a grande sacada do governo americano. Quando ele faz a lei, ele diz o seguinte, olha, uma moeda, uma stablecoin americana, pareada com o dólar, ela está assegurada nos Estados Unidos. Ponto. Então, tragam para cá as suas stablecoins. As que já estão, por exemplo, o STC, a da Ripple, né? Vão continuar lá e vão se autorregular, ou vão se regular lá e tá tudo certo. Mas stablecoins que não estejam domiciliadas nos Estados Unidos, venham para cá, traga sua empresa para cá, traz sua custódia para cá. Então o que ele tá falando? Ele tá falando para Tether e outros, DAI, por exemplo, que não esteja fisicamente nos Estados Unidos, falar, ó, vem para cá, cara, vem para cá que vai ser legal. E aí o que ele fala? Cara, eu acho que o Mano Brown tá. Eu não sei, eu não olhei todo mundo, cara, mas tem 300 caras aqui nesse grupo. Eu acho que o Mano Brown tá também, cara. Bom, enfim. Aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, nós vamos aprovar uma lei chamada Genius Act. Essa lei garante que se você estiver comigo, você tá legal. Ou seja, ele tá falando, olha, Tether, venha pra cá. Stablecoin de dólar, venham pra cá, vem pros Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, nós vamos ter algumas regras claras. Qual que é a regra clara e a mais importante? Olha, você vai precisar ter 1 para 1 de dólar, ou seja, não existe você ter um cofre de 1 milhão e ter 10 milhões emitidos, não existe. Você tem que ter a reserva, ou seja, você tem que ter o saque instantâneo. Correto? Você tem que ter lá. Se o cara depositou 1 milhão, tem que ter 1 milhão. Se o cara quiser sacar esse 1 milhão, tem que ter esse 1 milhão. Não pode ter reserva fracionária nessa parada, o que eu acho maravilhoso. E ele diz o seguinte, ó. E mais do que isso. Então tem que ser 1 para 1 em dólares ou ativos líquidos, ou seja, tem que estar em dólar numa conta corrente ou ativos líquidos de baixo risco. O que são os ativos líquidos de baixo risco? São os T-bills. O que são os T-bills? É o Tesouro Direto americano, é o Tesouro americano. Então, o que o governo americano tá dizendo? Falou, ó, vem pra cá, que aqui nós vamos proteger você, só que você tem que deixar ou em dólar, num banco, só que no banco não vai render nada, ou emprestar pra gente no Tesouro Americano. Por quê? Porque ele é de baixo risco, porque nós como governo americano atestamos esse título, e ele tem é o ativo mais líquido do mundo, né? Você vende e compra T-bills no mercado secundário da forma mais ridícula possível, né? E mais, não tá falando aqui, mas de ativos de baixo risco, líquidos, de curto prazo. Os T-bills, os T-bills. E aí, cara, aqui tá o grande pulo do gato e a turma não entendeu, talvez, esse pulo do gato. O governo tá dizendo o seguinte, olha, você tem que estar 1 para 1, ou em dólar ou no Tesouro Americano. Deixar em dólar numa conta corrente não vai te render nada ou quase nada. Então, o que você tem que deixar? Você tem que deixar num T-bill. No Tesouro Americano. Deixei no Tesouro Americano e vou render lá 1, 2, 3, 4, depende de como vai estar o juro, 5, 4,5% ao ano. Então é óbvio que eles vão deixar uma pequena parte em dólar num banco e, sei lá, 80, 90% em T-bills. E aí, cara, o governo americano, ele não precisa mais de países como o Japão, que tem mais de $1 trilhão emprestado pro governo americano através dos T-bills, né? Do Tesouro Americano. Ó, então veja, você tem o Japão com 1,13 trilhão emprestado. Você tem a China emprestando 700 milhões. Já pensou se a China amanhã fala assim, ó, eu vou arrancar tudo de uma hora para outra? Eles podem, o dinheiro é deles. Você não pode impedir isso. O Reino Unido,
que tem 750 bilhões de dólares investido no Tesouro Americano, ele pode falar assim, ó, quero agora. E pode chegar todo mundo junto, pode chegar o Japão, a China e o Reino Unido e falar assim, olha, quero trazer de volta. Ou seja, o governo pede aqui, sei lá, quase 3 trilhões aqui, 2 trilhões e meio de financiamento. E o governo não quer. Então, quando ele faz essa lei, turma, ele tá dizendo o seguinte, olha, eu não dependo mais do Japão, da China e do Reino Unido. E do Brasil, e da Arábia Saudita, e da Coreia, e de qualquer outro país, ou de qualquer outra grande empresa. Por quê? Porque nós vamos criar um ambiente onde as stablecoins que já estão crescendo vão crescer ainda mais, e elas serão obrigadas a fornecer dinheiro para o governo, porque está na lei. Então veja, uma stablecoin de dólar fora dos Estados Unidos será caçada, não será aceita, será desregulamentada, chama como quiser. Uma stablecoin nos Estados Unidos vai ter que seguir a nossa regra. Qual que é a nossa regra? Tem que emprestar pra gente. E eu cantei essa bola, ó, quando a gente começou a falar de RWA, sei lá, em 2020, 2021. Quando o governo americano entender que ele pode ser financiado pelas stablecoins, vai ser foda. O governo entendeu isso. Não é à toa que a China leu o Genius Act e falou, meu Deus, erramos. E já tá cogitando desbanir o Bitcoin e tudo mais na China. Porque, veja, não só as stablecoins vão crescer, mas o governo americano será mais bem remunerado e ele vai poder decidir juros menores. Ele vai poder decidir juros menores, porque as stablecoins serão obrigados a deixar com eles. E a gente está falando num universo onde o governo americano está estimando de 5 a 7 trilhões de dólares no mercado de stablecoins nos próximos 5, 6 anos. Até 2030, 2032, eles esperam de 5 a 7 trilhões de dólares. Hoje, nós temos 260 bilhões de dólares. Veja, se botar 10x, vai 2,6 tri. Eles estão falando de 30x, cara, o valor de hoje. Aumentar o mercado 30 vezes. Não é à toa que o JP Morgan já lançou a sua JPMD. Não é à toa que a Circle tá querendo fazer um banco lá nos Estados Unidos, pedir licença de banco nos Estados Unidos. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu falei aqui no podcast lá do Rafael Lara, depois vocês ouçam aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês digerirem. A stablecoin, eu já canto essa bola há um tempo aqui, e eu vou falar mais uma vez se não ficou claro. A stablecoin, o universo de stablecoin hoje, é a corrida do ouro da infraestrutura do mercado cripto. Ponto final. Nós vamos ver só agora os caras grandes. Não é à toa que o próprio Donald Trump está fazendo a sua moeda, a sua stablecoin, a como é que é? É a USD1, né? Através da empresa dele, a World Liberty Financial, eles estão fazendo uma stablecoin que é a USD1, ou USD1, sei lá como é que fala em inglês, né? One USD, sei lá como é que vai ficar o nome. Então a corrida hoje do investidor é achar qualquer moeda que vai subir. Ai, meu Deus, o Bitcoin vale 1, eu quero vender por 2. Ai, o Ethereum vale 3, eu quero vender por 5. Essa é a corrida do investidor. Do mercado, da infraestrutura, é quem vai sair na frente com o stablecoin. E a Tether e a Circle já saíram na frente, né? Muito na frente. Só que agora vai entrar bicho cabeludo no mercado. Então, bancos vão entrar, nós vamos começar a ver consórcio de bancos fazendo suas stablecoins, grandes bancos fazendo suas stablecoins, se regulamentando nos Estados Unidos para ter a sua stablecoin regulamentadinha lá. Porque quem conseguir essas licenças e começar a operar, vai operar a infraestrutura. Então não é uma corrida pra gente, pro afegão médio, né? Não é eu e você que vai ganhar dinheiro com stablecoins. A não ser que você crie a sua empresa, né? Beleza. Mas é uma corrida de infraestrutura. E é aí que os bancos vão entrar. E aí, meu irmão, você sabe como é que é, né? Quando o banco entra, ele não entra pra brincar. Eles entram pra bilhões, né? É papo de bilhão. Né? Quando eu falo aqui pro Rafael Lara, né, jornalista, o lucro líquido da Tether o ano passado, que foi 1,1 bilhão de dólares por mês, lucro líquido, ele comparou com o da Petrobras, pô. Fez 2 bilhões por mês de dólares. Quer dizer, a Tether, ela tá fazendo hoje a metade do lucro líquido de uma petrolífera, cara. Uma petroleira. Você tem noção de como... E veja, quantos funcionários tem a Petrobras? Papo de centenas de milhares, né? Dezenas de milhares. Centenas de milhares talvez seja um exagero. Dezenas de milhares, né? Quantos funcionários trabalham para a Petrobras? Quantos funcionários trabalham na Circle?
Quantos funcionários trabalham na Tether? Cara, era papo de 50 cabeça, cara. E o Brasil, Baiba? Cara, o Brasil tá querendo banir as stablecoins, né? Não é isso? Não foi o que o Banco Central falou no início do ano? A gente vai proibir a custódia, a autocustódia de stablecoins e tal. É um anão diplomático, pô. Não entendeu nada, cara. Não entendeu nada. É assim, ó. Tu botou a xereca na frente dele, ele não consegue ver. Ele não consegue, cara. O governo brasileiro é um negócio. Então, assim, ó, os Estados Unidos botou pra torar, nós cantamos a bola. E aí, o que a China faz? A China olha e fala, perdemos, vamos precisar correr atrás do rabo aqui. E aí a China já tá cogitando desbanir o Bitcoin para tentar criar uma infraestrutura parecida. Mas é difícil criar uma infraestrutura parecida agora, né? Já perdeu muito tempo. Então, esse é o grande lance das stablecoins, que ninguém tá falando, ninguém entendeu ainda. Mas assim, ó, o mercado cripto agora virou briga de cachorro grande pra infraestrutura, tá? Pra infraestrutura. Estou falando de infraestrutura. E stablecoin é a infraestrutura de pagamento. Não tem jeito, cara. Não é à toa, nós vamos até falar hoje, olha só. O JP Morgan tá entrando de cabeça no mercado cripto. O JP Morgan já fez a JPMD, que é a JP Morgan dólar. Ele já tá começando a fazer. Ou seja, ele quer sair na frente dos bancos para ter a sua infraestrutura de stablecoin, né? E olha só, o Western Union também tá na parada de stablecoins. É uma oportunidade, não é uma ameaça. Então os caras estão olhando, primeiro os caras não entenderam nada, né? O que é esse negócio de stablecoin? O que é isso aí? O que é isso aí, cara? Bitcoin, que porra é essa? Que merda é isso aí? Agora os caras estão olhando pela oportunidade. E é uma janela de oportunidade sim para esses caras. Quem se estabelecer vai se estabelecer bonito. Para nós, usuários, maravilhoso. Por que eu digo para nós, usuários, maravilhoso? Cara, a gente até agora só tem o SDC, o SDT, DAI, Ethena e uma ou outra aí para escolher. Só que são empresas, por exemplo, o SDT, a Tether. Você confia desconfiando. A própria USDC, você confia desconfiando. Por quê? Cara, onde está o dinheiro? Agora, a Genius Act, que é o que a gente está mostrando agora, ela bota uma regra clara, ó, tem que estar nos Estados Unidos, tem que ter reserva de 1 para 1. Em caso de insolvência, falência, os detentores das stablecoins terão prioridade sobre os demais credores. Então, para nós, usuários do mercado cripto e também de stablecoins, a gente começa a ter um pouquinho mais de falar, legal, tem alguma coisa que nos ampare. Porque até agora não tinha. Onde tá o dinheiro da Tether? Não sei, cara. Tá num banco, sei lá, cara. Aonde? A Tether tá emprestando dinheiro pra sei lá quem. Ela pega o teu dinheiro, emite um Tether pra você, pega esse dinheiro e empresta pra Evergrande, que tava quebrando na China. A Circle pega esse dinheiro e deixa num banco que tava falindo. A gente viu isso em 2023. Emprestou pra um monte de banco que tava falindo. E aí, cadê seu dinheiro? Né? Se eu precisar resgatar, como é que eu faço? Então começa a ter um pouquinho mais de clareza regulatória. E aí, cara, os caras estão olhando isso aqui como oportunidade. O Western Union, que é uma das maiores transferências de dinheiro, né? Transfere dinheiro do mundo inteiro. Né? JP Morgan olhando para isso, fazendo a JPMD. A XRP lançando a sua stablecoin. Demorou, cantamos a bola. Só vai ter um bom produto quando lançar uma stablecoin. Então essa é a infraestrutura do mercado hoje. É stablecoin como infraestrutura. É isso. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar a documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins e shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar a documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com um e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.